Pai nosso que estás nos céus. O que é oração? Em poucas palavras, é um diálogo com Deus, no qual nos enxertamos nele. Se vamos orar efetivamente, devemos condicionar nossos pensamentos e atitudes aos seus correspondentes divinos. Nossos pensamentos retos, sejam ou não realmente expressos em palavras, constituem uma oferta agradável a Ele. Mas, de que maneira podemos julgá-los aos olhos divinos? Nosso padrão de medida é a sua palavra. O Criador registrou seus pensamentos na Bíblia. Quando a lemos com o coração aberto, ajustando os pensamentos à palavra e depositando em Deus a nossa confiança, Ele responde à oração conforme sua boa vontade. Jesus deu-nos esta maneira de pedir-lhe como o mais importante resumo da palavra. Ela nos indica qual a maneira reta de pensar que devemos implantar no coração. Deus se torna nosso Pai. Seu reino vem ao nosso coração, à vossa vida e a este mundo. Deus satisfaz todas as nossas necessidades diárias. Ele nos livra do mal e não nos deixa cair em tentação. Perdoa nossos pecados e nos livra do mal. Jesus orou o que se tomou conhecido como a oração do Senhor, em resposta ao pedido dos discípulos que desejavam receber uma lição sobre a maneira de orar. E os pontos que Jesus abrangeu são significativos como modelo para nossos próprios pensamentos em relação a Deus. Logo no início, Jesus ensinou com clareza os fundamentos da atitude própria que deveríamos ter para com Deus. Pai nosso que estás nos céus. O Pai é aquele a quem podemos confiar por intermédio dos nossos pensamentos retos, o mais ardente desejo do nosso coração. Somente Ele pode ouvir a nossa oração e dar-lhe resposta. Deus está à espera de que tenhamos os seus próprios pensamentos. Vejamos o que a palavra diz a respeito de nosso Pai que está nos céus. Pai nosso. Na ocasião em que eu dirigia uma cruzada evangelística nos Estados Unidos, recebi uma carta de uma mulher divorciada que mencionava as dificuldades de criar filhos sem a presença de um pai. Enquanto eu lia a carta, veio-me à lembrança o quanto é importante a participação paterna na educação dos filhos. Ao ensinar, Jesus se referia a Deus como Pai, tendo feito isso 17 vezes só no Sermão do Monte. Por que é que Jesus nos ordenou chamar ao Senhor de Pai? Como é que Deus se tornou nosso Pai? No princípio, Deus criou Adão e Eva como seus filhos. Ele os criou segundo sua própria imagem e soprou neles o fôlego de vida, ou o Espírito, por causa de sua imagem e espírito divinos. Os pensamentos e o caráter de Adão e Eva eram exatamente iguais aos do Criador. Como um pai sabia o que se passava na mente do filho, e o filho sabia o que se passava na mente do pai, assim o Senhor sabia o que estava na mente de Adão e Eva, e ambos sabiam o que ia na mente dele. Referindo-se a seus filhos e filhas, Deus disse: a todos os que são chamados pelo meu nome, criei para a minha glória. Isaías capítulo 43, versículo 7. Quando os filhos se comportam, os pais recebem honra, mas quando agem de maneira vergonhosa, os pais recebem desonra. O Senhor desejava que Adão e Eva, a quem ele criou, segundo sua própria imagem e semelhança, e em quem soprou o seu espírito, dessem-lhe glória e honra para sempre. Mas Adão e Eva recusaram-se a permanecer filhos de Deus, de livre e espontânea vontade. Se tomaram sujeitos a Satanás ao violarem o mandamento divino. Foi de imediato pronunciada uma maldição e seus espíritos morreram. Ezequiel 18:4, Deus disse: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva
cujos espíritos haviam morrido por causa do pecado, já não podiam dialogar com o Criador, nem agradar-lhe, nem glorificá-lo. A imagem divina não mais se encontrava na humanidade decaída, mas Deus não desistiu. Por ser amor, 1 João 4,8, é necessário haver mais de uma pessoa para o amor funcionar. O amor só é possível quando alguém é amado por outro. O Pai é aquele que ama, Jesus é o amado, e o Espírito Santo é quem comunica esse sentimento. Assim, Deus faz a Trindade completa em amor. E ele sempre deseja amar de forma transbordante a tantos filhos quantos possíveis. Jesus expressou esse pensamento quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37. Tal amor divino levou Deus a vestir Adão e Eva com a pele de um animal que ele havia matado. O derramamento deste sangue prefigurava a disposição do Senhor de perdoar e cobrir os pecados e transgressões da humanidade, levando seu santo Filho a morrer no madeiro maldito, a cruz. No transcurso dos 4.000 anos do Antigo Testamento, Deus prometeu e confirmou repetidas vezes que enviaria Cristo. Desde a queda de Adão, nenhum ser humano poderia aparecer perante o Senhor na condição de justo. Qualquer ato de justiça humana tem falhado em libertar do pecado a humanidade. Porém, devido ao ardente amor de Deus de fazer-nos de novo seus filhos e tornar-se nosso Pai, Ele enviou seu Filho a este mundo para morrer como o eterno Cordeiro de expiação. Uma vez que o espírito da raça humana estava morto por causa da queda, a humanidade não passava de pó, mas Jesus voluntariamente morreu para cumprir o amor divino e comunicar a pré-ordenada graça de Deus. Qual foi a vontade divina que Jesus cumpriu ao morrer, proferindo sua última palavra? Está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. O próprio Jesus responde à pergunta: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Que é, pois, vida eterna? É a vida eterna que Deus dá. Foi a vida que Adão e Eva receberam do Criador antes de caírem no pecado. Na noite anterior a seu julgamento e morte, Jesus disse: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 1, 7 e 3. Quando cremos em Jesus como Messias ou nosso Salvador, temos vida eterna. Tendo a vida eterna, a saber, a vida do Pai por via do novo nascimento da água e do Espírito, chegamos a conhecer a Deus. Nosso espírito é vivificado. Ao recebermos a vida eterna, recebemos o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Deus de Abba Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nesse momento, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Porque o Senhor também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 22. Com grande eloquência, o apóstolo Paulo escreveu a respeito da vontade de Deus de fazer-nos seus filhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios, capítulo 1, versículo 3, 5 e 6. Pela fé em Jesus, por meio da qual nosso espírito é vivificado, tomamo-nos filhos de Deus. Quando comemos a carne dilacerada de Cristo e bebemos seu sangue derramado por nós, temos vida eterna. Jesus se fez nossa justiça, e todo aquele que confia nele
pode com intrepidez apresentar-se perante ele. Hebreus 10:19. Em virtude de seu amor, Deus nos fez seus filhos e pagou o preço por esse ato. Ele, que abriu o caminho para ser nosso Pai, deseja que todos tenham vida eterna e se tornem seus filhos. A remissão do nosso pecado não é obra nossa, mas de Deus. Ele cumpriu todas as condições necessárias para que tivéssemos vida eterna e nos tornássemos seus filhos. Tudo o que nos cabe fazer é crer incondicionalmente, confessar com nossa boca que Jesus é o Filho de Deus e que nossos pecados são perdoados por sua crucificação. Jesus disse que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele disse também: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi o Senhor mesmo que quis tornar os crentes seus filhos desta maneira. Ele tinha um grande plano para fazer-nos seus filhos. Deu-nos condições de chamá-lo de Pai, mediante o envio de seu Filho unigênito a este mundo para morrer. Ele também nos concedeu a intrepidez de chamá-lo de Pai, ao nos enviar o Espírito de adoção. Desse modo, nos tornamos seus filhos pela segunda vez, a primeira pela criação e a segunda pelo preço de sangue. O propósito divino, tanto na criação quanto na redenção, era o mesmo. Ele deseja que louvemos a sua graça revelada. E enquanto assim fazemos, nada há que nos separe do amor de Cristo. Como este declarou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nosso relacionamento com Deus, como seus filhos por meio do sangue de Jesus, é um vínculo espiritual de sangue. Ninguém pode cortar esse vínculo, nem neste mundo, nem no vindouro.